Atravessando o ribeiro escuro de cedro, ele buscou as velhas oliveiras que o conheciam tão bem. Não era o terror de uma cruz de madeira, não era o medo da morte mortal. Homens fracos já enfrentaram as chamas cantando canções de vitória. A angústia do mestre era mais funda que o mar. Era a sombra da tempestade que se aproximava, o cálice amargo servido pela mão do seu próprio Pai. O Santo dos Santos, feito pecado por nós, tratado como culpado, esmagado pela nossa transgressão. Foi ali que ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. A sua alma afundou num terrível desmaio. A minha alma está muito triste até a morte, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Suor de sangue no chão, uma guerra titânica dentro do seu coração. A pureza que foge da mancha e o amor que não nos quer deixar perecer, esmagado no lagar pelas nossas iniquidades. Na amargura da alma, ele clamou: Abba, Pai, colocando a sua vontade aos pés do seu Senhor. O fogo da justiça divina caiu sobre o nosso substituto. Se a chama consumiu o cordeiro, como posso temer o fogo? A justiça foi satisfeita e o cativo foi livre. A minha alma está muito triste até a morte, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Uma guerra titânica dentro do seu coração. A pureza que foge da mancha e o amor que nos quis salvar. Ele bebeu o cálice, ele suportou horror. Não seja como eu quero, mas como tu queres. A dívida foi paga. No Getsemane.
Quando a palavra toca a consciência, o homem tenta fugir. Mergulha no barulho do mundo, fechando os ouvidos para não ouvir. Adia sua alma, dizendo que o tempo ainda há de vir. Então ele tenta limpar a si mesmo, trocando os grandes pecados pelos pequenos, fazendo promessas e orações, pensando que as suas obras o tornam sereno. Mas Deus mostra a vaidade de tudo que as nossas mãos podem criar. As nossas melhores obras evaporam como o orvalho da manhã, e a alma afunda num abismo de escuridão e aflição. Acorrentada pela dureza e incredulidade do próprio coração. Não consigo crer, ele diz, não há esperança para minha condenação. Mas o Espírito de adoção sussurra: Deus é amor. Não rejeita o coração quebrantado e a sua dor. Ele traz a graça que põe um selo na consciência do pecador e comunica o perdão pelo sangue do Salvador. Salvo pela graça, o coração derrete em louvor. E se a ovelha se desviar e a sua fé esfriar, o bom pastor desce ao vale escuro para resgatar. E mesmo com os nossos milhares de erros ocultos e diários, todo perdão é um ato da graça. Pelos méritos do Calvário, ele sara a infidelidade e volta a nos amar. Pois o Espírito de adoção sussurra: Deus é amor. Não rejeita o coração quebrantado e a sua dor. Ele traz a graça que põe um selo na consciência do pecador e comunica o perdão pelo sangue do Salvador. Salvo pela graça, salvo pela graça. Não há justiça em nós, só a redenção no seu sangue. Salvos pela graça.
Ele dormia o sono dos justos, cercado de linho e de púrpura, cego pelos prazeres, surdo pra voz do Senhor. Mas a morte não veio sozinha, o inferno a seguiu bem de perto, e num instante do conforto terreno, ele abriu os olhos na dor. Um mendigo que ficava à sua porta, coberto de feridas e de pó, agora descansa no seio de Abraão, e o rico está tão só. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda o Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Mas do alto a resposta ecoa como o trovão da eternidade. Filho, lembra dos seus bens na vida, lembra da sua vaidade. A memória agora é o seu carrasco, queimando mais do que a chama. E além de tudo isso, um grande abismo foi posto, um decreto eterno de Deus que ninguém consegue cruzar. Quem está na luz não pode descer, e quem está nas trevas nunca mais vai poder voltar. O tempo da graça passou, a porta se fechou pra sempre. Tarde demais pro arrependimento, tarde demais pra chorar. Manda ele lá pra casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Avisa eles da verdade, pra que não venham pra este lugar. Não é por amor que ele clama, é pelo pavor do tormento dobrado, pois cada parceiro de pecado que cai na mesma prisão aumenta a dor do culpado, multiplica a sua condenação. Pois além de tudo isso, um grande abismo foi posto, um decreto eterno de Deus que ninguém consegue cruzar. Quem está na luz não pode descer, e quem está nas trevas nunca mais vai poder voltar. O tempo da graça passou, tarde demais, tarde demais. Filho, lembra da sua vida. A eternidade não tem fim. Um grande abismo foi posto, Dizem que é errado desejar a nossa felicidade, mas o Senhor nos oferece uma recompensa imensa. Somos criaturas divididas, correndo atrás de poeira e ilusão,
brincando na lama, ignorando o mar e a vastidão. Contentamo-nos com muito pouco, quando o céu inteiro nos é oferecido como galardão. Há um segredo inconsolável escondido em nós, notícias de um país distante, do qual nunca ouvimos a voz. O aroma de uma flor que não encontramos, o eco de uma canção. A beleza da terra é apenas a sombra da nossa verdadeira porção. Estamos do lado de fora da porta, esperando a aceitação. Pois chegará o dia de entrarmos na luz, não para a fama dos homens, mas para a aprovação de Jesus. Ser conhecido, ser aceito, ser chamado a entrar e ouvir da sua boca muito bem, servo bom e fiel. Esse é o peso da glória, agradar aquele que nos criou para o amar. E sob o peso dessa glória, o mundo muda de cor. Não existem pessoas comuns caminhando ao nosso redor. Com as nossas palavras e atos, ajudamos o nosso irmão a encontrar a luz eterna ou a mais densa escuridão. Você nunca falou com um simples mortal, apenas com criaturas que viverão para sempre. Pois chegará o dia de entrarmos na luz, não para a fama dos homens, mas para a aprovação de Jesus. Ser conhecido, ser aceito, ser chamado a entrar e ouvir da sua boca muito bem, servo bom e fiel. Esse é o peso da glória, o peso esmagador da glória. Não existem pessoas comuns, o eco de uma melodia, o peso da glória. Areia, calor escaldante e um povo a caminhar, sem força, sem comida, no meio do nada a clamar. A liberdade do Egito parecia terminar na dor.
Mas na imensidão do deserto havia o plano do Senhor, um cuidado invisível nas circunstâncias mais adversas. Na escuridão da noite, o milagre descia em silêncio. Pequenas sementes brancas, como flocos de neve no chão. E pela manhã o povo maravilhava-se ao ver. Manhum, o que é isto? Perguntavam sem entender. Era o pão enviado do céu, era a divina provisão, um alimento celestial para nutrir a nação. O maná no deserto, caindo do alto, sustentando a jornada durante 40 anos de dor. A porção exata para hoje, o suficiente para o dia, nos ensinar a confiar que nas situações incertas a sua mão nos guia. O Deus que liberta é o Deus que nos sacia. Para o dia do descanso, a bondade mostrava o seu rosto. Recolhiam o dobro da porção, pois o Senhor sempre sabe o que o seu povo precisa, pronto para nos sustentar em cada nova estação. Juntem com ansiedade, descansem no seu coração. Pois o maná no deserto cai do alto, sustentando a jornada durante 40 anos de dor. A porção exata para hoje, o suficiente para o dia, para nos ensinar a confiar que nas situações incertas a sua mão nos guia. A sua provisão nunca falha. O que é isto? É a porção para hoje. Confia nele. Fios finos e cordas tecidas no escuro, uma armadilha engenhosa esperando no chão. Como nos dias antigos, buscando a sua presa,
passarinheiro esconde o seu laço. E assim caminha a humanidade, cercada por perigos físicos e espirituais, como um pássaro ferido preso na dor, sem forças para romper a rede e voar. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele quebra a armadilha e a nossa alma escapa. O laço se rompeu e nós estamos livres. Mesmo quando a gente se sente sem saída, cercado pelas lutas e aflições desta vida, podemos encontrar esperança na Sua presença, uma presença de amor que sempre nos protege. Ele nos solta dos laços que nos prendem para uma vida plena, segura e abundante. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele quebra a armadilha e a nossa alma escapa. O laço se rompeu. Pode confiar nele. Ele quebra o laço. Nossa alma escapou. No meio das sombras e das voltas que a vida dá, quando a tempestade esconde o rosto do Senhor, tem uma promessa que segura o nosso coração, um fio de ouro tecido na dor. O mestre não perde o controle do terreno. As linhas escuras também fazem parte da flor. Até a aflição, até a dor que faz chorar, na mão do nosso Deus virá remédio pra curar. O que o inimigo manda pra tentar nos destruir, o Pai transforma em graça pra nos fazer crescer. O melhor e o pior, a tempestade e a calmaria, tudo está servindo a um propósito maior. E a gente sabe, nós sabemos muito bem
que todas as coisas cooperam pro bem. Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Nada foge da sua mão, nada foge do seu olhar. Tudo coopera pro bem. Como o brilho da lua que a gente vê refletido no mar, a nossa santificação mostra de onde a graça vem. Vem de uma fonte eterna, de um amor que não tem fim. Nossa coragem pode falhar, nosso consolo pode diminuir, mas o fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece os que são seus. E a gente sabe, nós sabemos muito bem que todas as coisas cooperam pro bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O fundamento fica firme, o alicerce não vai quebrar. Tudo coopera pro bem. Na luz e na escuridão, Ele cuida dos seus. Tudo coopera pro bem.